Agora eu vou começar a mostrar um conceito fundamental para que você não seja pego de surpresa em JavaScript, na hora de manipular objetos e tipos primitivos no seu código, tá? Esse é um assunto que, por vezes, causa uma certa confusão para quem usa JavaScript no dia a dia, porque é uma característica da linguagem que pode fazer o seu código se comportar de uma maneira totalmente diferente da que você espera. Mas antes de ver isso, vamos recapitular. O que é essa treta, né? Todo valor em JavaScript ou é um valor primitivo ou é objeto. Em outras palavras, todo valor em JavaScript ou é um tipo primitivo ou é um objeto. Eu quero começar te mostrando um exemplo de problema que você pode ter se não entender as diferenças entre esses dois tipos de valores. Eu vou mostrar uma dúvida que veio na comunidade da semana do JavaScript mais recente. A dúvida é sobre esse código aqui, ó. Vocês estão me vendo no canto superior direito, né? Tá, então tá bom. O que está acontecendo nesse código? Aqui na linha 7, esse array de meses à direita do sinal de atribuição foi inserido no index 3 do array trimestres. Isso é, o quarto e último item do array trimestres agora é este array que contém outubro, novembro e dezembro, que é o último semestre do ano. E aí, se a gente olhar o console, está aqui o array, né? O array de arrays com os trimestres aqui, tá? E aqui o trimestre que eu inseri, que foi inserido na linha 7, está aqui. Outubro, né? Novembro e dezembro. Qual que era a dúvida aqui? Observa que outubro está com O minúsculo. Outubro está com O minúsculo. Como que abaixo da linha 7 eu troco o O do outubro? Método replace nesse momento não vale, tá, galera? Para quem sabe o que é método replace. Mais à frente eu mostro o método replace. Mas como que eu troco o O do outubro para maiúsculo? Uma forma de buscar fazer isso é usar a sintaxe de colchetes. Então, aqui nesse console.log é o seguinte: se eu inserir trimestres colchetes 3, eu obtenho o array que contém o item que eu quero modificar. Já que essa expressão retorna um array, eu posso encadear colchete 0 para obter o item do array que eu quero modificar. Se eu inserir colchete 0 no final dessa expressão, eu obtenho o caractere que está no index 0 da string, que é o caractere que eu quero substituir. Então, o que é a minha ideia aqui? Vou remover essa expressão do console.log, eu posso inserir ela aqui e dizer que o caractere que está nesse index deve ser trocado por O maiúsculo. Não é verdade? Vamos visualizar o array para checar se funcionou como eu esperava? Vou inserir trimestres e vou inserir colchetes 3 aqui, que é o array deste item que eu estou modificando. Se eu salvar, olha só, o O continua minúsculo. Isso é um problema, não é? Na verdade, não é um problema. É só uma característica da linguagem. Como assim, só uma característica? Seguinte, eu vou abrir o IscaliDraw para deixar isso mais
visual para você. Em JavaScript, a gente tem tipos primitivos e objetos. Eu já falei um pouco sobre isso em aulas passadas, mas aqui a gente vai reforçar essa parada para o que eu quero mostrar. Tá? A gente tem, então, colocar aqui primitivo. Os tipos primitivos, vou colocar numa caixinha aqui, sem esse background. Então a gente tem uma classificação de tipos em JavaScript chamada tipos primitivos. O que é um tipo primitivo na linguagem? Exemplos de tipos primitivos, né? É um number, é uma string, já vou explicar direitinho as características deles, tá? Só vamos definir aqui. Undefined, no, string number, no, undefined, begin, vou colocar boolean primeiro, begin, e symbol. Esses são os tipos primitivos da linguagem atualmente. 7 tipos primitivos. Pode ser que no futuro hajam mais adições de tipos primitivos, como begin e symbol, que são um pouquinho mais recentes, mas o fato é que begin e symbol eles não são importantes para quem está iniciando em JavaScript, que é para quem eu estou fazendo esse curso, né? Então, vou até deixar eles um pouquinho mais apagados aqui, só para você sacar que nesse momento, para você, eles não vão fazer diferença alguma. Os tipos primitivos que a gente vai focar são esses aqui: number, undefined, boolean, string e null. Tá bom? E aí, tipos primitivos têm uma característica muito importante em JavaScript, que eu vou desenhar aqui agora, que é a seguinte. Cadê a setinha? Vou desenhar uma seta aqui. Tipos primitivos, eles têm uma característica muito importante em JavaScript, que é a seguinte. Vamos colocar a primeira característica de um tipo primitivo. Ele é imutável. Um tipo primitivo em JavaScript é imutável. Deixa eu colocar um azul mais clarinho aqui. Tipo primitivo em JavaScript é imutável, tá? O que significa ser imutável? Imutável é uma coisa que nunca muda. Isso significa que quando você tem no seu código um valor primitivo, seja ele um number, uma string, um undefined, um null, um boolean, você não consegue modificar esse valor. Tipo primitivo é imutável em JavaScript. Você não consegue modificar um tipo primitivo. É por isso que este caractere na string não foi modificado. String é um tipo primitivo em JavaScript. É um tipo primitivo. Só para você sacar, eu vou comentar por enquanto. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Const x recebe uma string ABC. Aí eu vou dizer que x colchete 0, ou seja, com essa expressão eu consigo acessar o primeiro caractere da string, né? Mas eu vou dizer que x colchete 0, o caractere que está no index 0 dessa string, deve ser um A maiúsculo. Vou dizer isso. Se eu exibir x no console, olha o que acontece.
Nada. A string continua com A minúsculo. Ah, Roger, mas não é porque está atribuída a uma const? Não. Eu não estou tentando reatribuir o valor da const. Eu estou tentando mudar um tipo primitivo. E tipo primitivo é imutável. Esse é o problema aqui. Se o problema fosse tentativa de reatribuição de const, um erro dizendo que eu estou tentando fazer reatribuição em const seria lançado dessa forma. Está tentando atribuir valor para uma constante. Não dá. Constante é constante. Agora aqui não. Eu estou tentando modificar o primeiro caractere de um tipo imutável em JavaScript. String é um tipo primitivo e tipo primitivo é imutável em JavaScript. Ponto. Poderia ser let também. Poderia ser let, não faz diferença aqui. Tá aqui, let. Mesmo resultado. Então o problema aqui não é ser const ou ser let. O problema aqui é que eu estou tentando fazer uma mutação em um tipo primitivo. E em JavaScript, tipo primitivo é imutável. Beleza? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado. Uma coisa é tentar fazer mutação em um tipo primitivo, como eu estou tentando fazer aqui. Outra coisa é fazer mutação na variável em si. Então, toma cuidado para não confundir o valor primitivo em si com a variável que está armazenando ele. Se eu reatribuir o valor da let em si, eu não estou mais tentando mudar o tipo primitivo. Eu não estou mais tentando mudar essa string ABC. Eu estou fazendo uma reatribuição. Então a mudança está na let e não no tipo primitivo. Essa string não foi tocada. Ela só foi descartada da memória porque agora eu atribuí outro valor para a let. Então, qual que é a solução para esse problema de não conseguir substituir o O do mês de outubro? Existem algumas formas mais dinâmicas de fazer, mas a mais simples, restringindo para o que a gente viu de funcionalidades da linguagem até aqui, por exemplo, ao invés de tentar fazer mutação na string em si, eu vou modificar o array. Então lembrando, só para ficar claro, vou comentar aqui, olha só. Aqui eu estou acessando o caractere O, mas se eu remover e acessar, aqui eu estou acessando este array, o último array do array trimestres, que é este array que foi inserido aqui nessa linha. E se eu inserir 0, eu estou acessando o item do array. Certo? Com essa sintaxe, eu consigo modificar o item do array em si. Eu estou modificando o array. Um item do array. Então, posso fazer 0, por exemplo, né? 0 O maiúsculo. Se eu inserir trimestres, colchetes 3, agora o primeiro item do array é o caractere O maiúsculo. Né? Isso fez com que o item, essa expressão, fez com que o item que está no index 0 do array ser substituído por O maiúsculo. Então eu modifiquei o array, o item do array, e não o tipo primitivo. Sacou? A modificação aqui está a nível do array. Eu estou modificando o item do array. E aí, então, eu posso inserir o nome do mês com O maiúsculo. Porque agora eu modifiquei o array. Eu modifiquei este array e não o tipo primitivo. Não estou tentando mais modificar um tipo primitivo aqui, tá?
Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para você para provar que uma string em JavaScript é imutável. Existe na linguagem alguns métodos que você pode usar em uma string. Um desses métodos é o replace. Vou escrever aqui, replace. Tradução de replace seria substituir. O que o replace faz? Replace substitui uma string. Por exemplo, eu tenho uma const mensagem que recebe: oi, seu pai tem cavalo? Se eu visualizar essa mensagem, está aqui no console: oi, seu pai tem cavalo. Eu quero substituir nessa string a palavra cavalo por boi. Se acima do console.log eu inserir mensagem.replace, aqui nesse primeiro argumento do replace, eu posso inserir a palavra que eu quero trocar, que vai ser cavalo, e a palavra aqui no segundo argumento a ser inserida no lugar da que eu quero trocar, que é boi. Se eu salvar, olha o que aconteceu. A palavra cavalo não foi substituída pela palavra boi. Por que não foi? Muito simples. Replace não modifica a string original. Qual é a string original? É a string no qual o método replace foi encadeada. A invocação do método foi encadeada. Por que o replace não modifica a string original? Porque string é um tipo primitivo em JavaScript. E tipo primitivo é imutável. Não muda. Ponto. Isso significa que o replace é inútil, então? Não. Porque o replace retorna uma nova string já com a substituição que eu especifiquei nele. Isso é, essa expressão retornou uma nova string. Se eu fizer const nova mensagem e exibir nova mensagem no console, está aqui. Está aqui a nova mensagem, já com a palavra substituída. E se eu exibir a mensagem original, ela está intacta. Então, com o replace você obtém uma cópia da string original, mas já com a palavra substituída. Ou a sequência substituída, né? A sequência de caracteres que você quer substituir, já substituída. Sacou? Então, o que é importante entender? Em JavaScript, um tipo primitivo nunca muda, é imutável. Essa é uma das duas características fundamentais de um tipo primitivo em JavaScript que você precisa entender para ter uma base sólida na linguagem, que é o objetivo desse curso. Lembrando, porque é importante, o objetivo desse curso é te preparar para a semana do JavaScript. O objetivo desse curso, JavaScript do zero, é te preparar para a semana do JavaScript, tá bom? Então, uma das duas características fundamentais de um tipo primitivo em JavaScript que você precisa entender é que um tipo primitivo é imutável. Mais à frente eu vou falar sobre a segunda característica. Só faz sentido falar da segunda característica depois que eu mostrar uma característica do tipo objeto, que é a seguinte. Vamos lá. Vou limpar esse código. Eu disse que todo valor em JavaScript ou é um tipo primitivo ou é objeto. E tem um problema que eu mostrei em aulas passadas, mas que a gente vai reforçar ele agora para que isso fique mais presente para você. Qual que é o problema? Dá uma olhada nesse código. O que está acontecendo aqui? Na linha 3, o número 2
está sendo atribuído para uma propriedade prop2 do objeto obj. Se a gente testar com console.log, agora o objeto tem uma nova propriedade prop2. Ele foi declarado só com a propriedade prop. E aqui, uma nova propriedade prop2 foi criada e agora ele tem essa propriedade prop2. Qual que é a dúvida aqui? Se o objeto está armazenado em uma const, por que eu consegui modificar esse objeto? Eu consegui modificar esse objeto por causa de uma característica da linguagem. Para deixar isso mais visual, a gente vai de novo, a gente vai outra vez aqui para o ScholarDraw. Porque é o seguinte, em JavaScript existe ou todo valor ou é um tipo primitivo ou é objeto. Então aqui, objeto. Vou desenhar isso aqui para você. O tipo objeto, ele é uma classificação de valores na linguagem que classifica valores que são desse tipo objeto. E quais são os valores do tipo objeto em JavaScript? É esse objeto com abre e fecha chaves que você declara no seu código. Vou até aumentar um pouquinho aqui. É um array. Um array é um tipo de dado que é classificado como objeto em JavaScript. O que mais? Uma função também é classificada como objeto em JavaScript. Tem outros, mas para o que a gente quer sacar aqui, mais importantes são esses dois, tá? Objetos e arrays. Objeto e array são classificados como tipo objeto em JavaScript, tá bom? Função também é, mas vou deixar até mais cedo aqui porque não é tão importante agora. O que é a parada aqui? O tipo objeto tem uma característica muito importante, que é a seguinte. Deixa eu flipar. Tipo objeto, ele é mutável, com M maiúsculo. Tipo objeto em JavaScript é mutável. Isso significa que objeto é mutável, array é mutável, função é mutável. Função você não vai ficar modificando função, né? Mas só para você ter consciência que isso existe, que isso é uma verdade para tipos, para um tipo classificado como objeto. O que significa mutável? Mutável é uma coisa que muda. Isso significa que quando você tem no seu código um valor do tipo objeto, seja ele um objeto, um array, uma função, você consegue modificar esse valor. Objeto é mutável, array é mutável, função é mutável, não que você vá modificar a função, só está aqui para você sacar que função é do tipo objeto. E é por isso que essa mutação no objeto aconteceu. Mesmo o objeto estando armazenado em uma const, objeto em JavaScript é mutável. Objeto em JavaScript é mutável, independente se está armazenado em const. E isso acontece, essa característica de objetos serem mutáveis, só acontece com esse tipo de objetos, que tem pares de chave e valor? Não. Array também é um valor do tipo objeto. É por isso que eu posso fazer, por exemplo, esse tipo de coisa aqui. Fiz mutação aqui na linha 3, eu fiz mutação em um array que está armazenado em uma const. Por que eu consegui fazer isso? Porque array pertence ao tipo objeto. E o objeto em JavaScript é mutável.
pode ser modificado ainda que esteja armazenado em const. É por isso que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Agora que você viu que em JavaScript um valor do tipo primitivo é imutável e o valor do tipo objeto é mutável, eu quero apresentar uma segunda característica importante para cada tipo, importante de cada tipo, que é a seguinte: passagem de valor. Essa característica que eu vou apresentar faz parte de um conceito chamado passagem de valor. Não vai ser fácil para alguns, fica o aviso. Esse é um assunto denso que vai exigir muito da sua atenção e ainda assim, talvez alguns de vocês vão ter que ver isso se repetir na frente de vocês várias vezes para sacar de uma vez. É natural ter uma certa dificuldade em entender esse conceito que eu vou mostrar agora, tá bom? E tá tudo bem. O que significa passagem de valor? Muito simples. Olha só, dá uma olhada nesse código aqui. Aqui, eu estou passando o valor uma bela mensagem para const mensagem. E aqui, eu estou passando um objeto para const obj. Nada de novo até aqui, né? Vamos remover esses comentários, nem era para estar aqui. Porém, existem alguns conceitos por trás dessas atribuições. Em JavaScript, existem duas formas de você passar valores. A primeira forma de passar um valor é passar esse valor por valor. Eu sei que não ficou claro agora, mas continua que vai ficar. Todo valor primitivo em JavaScript é passado por valor. Vou até atualizar o desenho aqui no ScholarDraw. Então, imutável, colocar aqui valor. Porque todo tipo primitivo em JavaScript é passado por valor. Essa é a segunda característica importante de um valor primitivo em JavaScript. E o que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Vamos escrever outro exemplo aqui. Const x é igual a 7 e const y é igual a 7. E aqui eu vou ter uma comparação. X é igual a y. Essa comparação retornou um boolean. Para visualizar esse boolean, eu vou inserir console.log com essa expressão. True foi retornado. Nesse exemplo está acontecendo uma comparação de valores. Quais valores? 7, que é um tipo primitivo, um valor primitivo, está sendo comparado com 7, que é outro valor primitivo. Como o valor 7 é igual a 7, true é retornado. Então, valor 7 é igual a valor 7 é igual a valor 7. Então, essa comparação foi feita entre dois valores. Porém, olha o que acontece se x e y receberem um objeto com uma propriedade prop, que recebe 1, uma propriedade prop 2, que recebe 2. Quando eu salvo, retorna false. Se eu comparar A e B, false também é retornado. Geralmente, não vai fazer muito sentido você usar includes dessa forma, tá? Geralmente você vai usar includes para comparar propriedades. Só estou mostrando isso aqui para você sacar que quando você compara objetos, false é retornado automaticamente. Lembrando que array é um tipo classificado como objeto, tá? Vamos focar só nesse exemplo com os objetos aqui. False é retornado. Por que isso aconteceu? Por que false foi retornado quando eu comparei esses dois objetos?
False foi retornado porque, ainda que esses objetos tenham as mesmas propriedades, ainda que esses objetos tenham o mesmo formato, o mesmo conteúdo, a mesma forma, lá na memória eles são dois objetos diferentes. Toda vez que você faz isso aqui, você está criando um objeto diferente. A cada novo objeto que você cria, um novo espaço na memória é ocupado. Então, quando eu abri, fechei chaves e declarei esse objeto, um espaço na memória foi ocupado, e quando eu fiz esse objeto, outro espaço foi ocupado. Olha só, vou pegar meu tênis. Eu tenho esse par de tênis. Ele tem a cor preta, o número dele é 40. E eu tenho um amigo que tem um par de tênis do mesmo modelo, da mesma cor e do mesmo número. E mesmo assim, são pares de tênis diferentes. Tem as mesmas características, mas não são o mesmo par. Não são o mesmo par. O mesmo vale para esses objetos. Eles são idênticos, têm as mesmas características, mas não são o mesmo objeto. Por isso, false foi retornado na comparação. Agora, presta atenção nisso aqui. E se eu atribuir x para y? Se eu salvar, agora true é retornado. Por que true é retornado? Porque agora x e y estão armazenando exatamente o mesmo objeto em memória. Quando eu atribuo x para y não recebeu uma cópia do objeto x. O que y está recebendo aqui não é uma cópia do objeto x. O que y recebeu foi uma referência ao objeto x. O que é uma referência? É um pedaço de código que acessa outro pedaço de código. Y agora é um pedaço de código que acessa o objeto. Que objeto? Que x está armazenando. Então agora, x e y estão armazenando exatamente o mesmo objeto em memória. Voltando para o tênis, olha só. Eu tenho esse par de tênis e o meu amigo que calça o mesmo número que eu pediu para usar o meu tênis. Então agora eu e o meu amigo estamos usando exatamente o mesmo par de tênis. É um par de tênis que eu e meu amigo usamos. É exatamente o mesmo par de tênis. A mesma coisa está acontecendo aqui. X e Y estão usando, entre aspas, estão armazenando o mesmo objeto. É por isso que essa comparação retornou true. E aí vem a grande pergunta, por que entender isso é tão importante? Porque é o seguinte, se eu não souber que x e y armazenam exatamente o mesmo objeto, eu vou achar que y está armazenando uma cópia de x. E qual que é o problema disso? Eu vou vir aqui embaixo, e dizer que y prop 3 é igual a 3, tá? E aí eu vou exibir y no console.
Tá aqui. O próprio texto foi criado, não foi? Maravilhoso. Agora o meu objeto y tem uma nova propriedade e o objeto x está lá quietinho na dele. Só que não. Vou até escrever aqui para você, ó, y console.log x. Olha o que aconteceu aqui. A propriedade prop3 foi criada em x. Aqui é a propriedade prop3. E aqui eu estou criando ela em y. Por que a propriedade prop3 também foi criada em x? Também, né? Porque y está armazenando exatamente o mesmo objeto que x. Isso significa que nessa linha eu manipulei o mesmo objeto que x está armazenando. Eu e meu amigo temos um único par de tênis, mas a gente acha que são dois pares de tênis diferentes. E não são. Nós dois usamos o mesmo, exatamente o mesmo par de tênis. Então, galera, objeto não é copiado. Objeto só é referenciado. Vou escrever aqui. Referenciado. É exatamente o mesmo objeto. E esse exemplo de passagem de valor por referência com constantes é só um exemplo. Quando um parâmetro recebe um objeto, por exemplo, o parâmetro não recebe uma cópia do objeto. Olha esse exemplo aqui. Este parâmetro param armazenou o próprio objeto que está no último item do array. Ele não está armazenando uma cópia, mas sim o próprio objeto. Porque aqui o obj2 resulta neste item, nesse último objeto, e param e armazenou exatamente esse objeto, e não uma cópia dele. Isso significa que dentro da função, se eu modificar o objeto, eu vou estar modificando o objeto original e não uma cópia dele. Param.g recebe 7. Se eu fizer isso, olha só, console.log obj colchetes 2. Aqui, o objeto que foi declarado com f recebendo 6, que não tinha a propriedade g, agora tem uma propriedade de g armazenando 7. Tá? E lembrando que a gente está falando do tipo objeto, e array também é um valor do tipo objeto. Observe esse código. Aqui eu estou modificando o array original. Tá? Param não recebeu uma cópia do array números. Ele recebeu o próprio array números. E aqui eu estou acessando o index 3, que ainda não existe, mas atribuindo a ele um 4. Se eu salvar, está aqui. Modifiquei o objeto original. Modifiquei o array original. Por quê? Porque param não recebeu uma cópia do array. Ele recebeu o array números. Há algumas aulas eu disse que quando você escolhe escrever código imutável em JavaScript, sempre que possível, o código tende a ficar mais previsível e tende a ter menos bugs no longo prazo. Porque você não vai ter que ficar rastreando partes do seu código em que a variável mudou de valor, ou ficar fazendo mutação em diferentes partes de uma aplicação, que é a receita para criar bug. Eu disse também que eu iria mostrar formas de manter a imutabilidade dos objetos que você cria no seu código. Então agora chegou a hora de você entender como deixar seus objetos imutáveis em JavaScript. Só que para isso ser possível, você precisa conhecer duas funcionalidades da linguagem. Duas. A primeira funcionalidade é uma funcionalidade chamada spread.
O significado de spread é espalhar. Essa funcionalidade, que significa espalhar, vou colocar aqui embaixo. Essa funcionalidade ela pode ser usada para espalhar propriedades de um objeto em outro objeto. Como que isso vai funcionar? Olha só, vou escrever um código aqui e nomes nesse momento não são importantes, tá? Poderia ser qualquer nome. Obj recebe um objeto que tem uma prop, recebe 1. Qualquer nome se aplica a esse exemplo, tá? Não importa o nome aqui. Agora, eu quero criar uma nova propriedade nesse objeto. E para fazer isso, o jeito mais intuitivo seria eu modificar esse objeto, né? Como que eu posso criar uma nova propriedade nesse objeto depois da declaração dele? obj.prop2 recebe 2, não é isso? E aí, se eu exibir agora o obj no console, está aqui ele com as duas propriedades, inclusive com a que eu criei aqui acima. O problema dessa abordagem é que eu modifiquei o objeto obj. Ele foi declarado com uma propriedade, aqui eu acrescentei outra propriedade, modifiquei ele. O objetivo em uma abordagem imutável em um objeto é não modificar o objeto. Isso é, se eu declarei um objeto, esse objeto ele vai ficar do início ao fim da execução do meu programa do mesmo jeito que eu declarei ele. O objeto vai ficar do início ao fim do mesmo jeito, do início ao fim do meu programa. Mas como que isso é possível? Vamos lá. Uma possibilidade seria copiar o objeto original. Se eu copiar o objeto original, eu posso deixar o objeto original intacto e fazer as modificações que eu quero na cópia do objeto. Nesse caso, eu posso criar essa prop2 na cópia do objeto. Como que eu copio um objeto? Eu mostrei anteriormente que se eu fizer const obj2 recebe obj, isso aqui não criou uma cópia do objeto obj. Tanto é que se aqui embaixo eu fizer obj2.prop2 recebe 2, aqui eu estou criando a propriedade no obj2, só que se eu exibir obj2 e obj no console, olha só, eu também criei aqui linha 9 aqui no console. Eu também criei a propriedade no obj, porque o obj e o obj2 estão armazenando o mesmo objeto. Por quê? Porque esta linha não criou uma cópia do obj, só fez o obj2 armazenar o exato mesmo objeto que o obj está armazenando. Então isso aqui é o jeito errado de tentar copiar um objeto. Como que eu de fato faço uma cópia em um objeto? Vou remover isso aqui. Remover tudo isso aqui. E é o seguinte. Eu posso vir aqui, const obj2 recebe um novo objeto. Estou criando um novo objeto. Ou seja, em memória, este objeto e o obj2 são objetos totalmente diferentes. E eu vou usar o spread para espalhar as propriedades do objeto original dentro do meu novo objeto. Se eu exibir agora obj2 no console, está aqui. Essa expressão espalhou as propriedades do obj dentro do meu novo objeto. Bom, por aí
Ou talvez você escute spread syntax. Vou escrever spread syntax ou spread operator. É a mesma coisa. São dois nomes para a mesma coisa, tá bom? Spread syntax ou spread operator são a mesma coisa, caso você ouça por aí. Então aqui não é bem uma cópia. Eu criei um novo objeto. A forma que eu encontrei de fazer essa cópia é criar um novo objeto e aí eu espalhei as mesmas propriedades do objeto original. E claro, esse objeto original pode ter mais propriedades. Prop2, por exemplo, recebe 2. E aqui, se eu salvar, mesma coisa. Mesma coisa, espalhou as propriedades. Tá bom? Então não importa quantas propriedades esse objeto tenha, se eu quero espalhar todas elas aqui dentro do meu novo objeto, o syntax vai espalhar. Jonathan Marques, congelar o objeto. Tem como congelar propriedades de objeto, mas não recomendo não, velho. Se tiver um objeto aninhado e for congelar cada objeto aninhado, você vai escrever muito código. A parada é ter imutabilidade como forma de codar e não como ficar atribuindo ou ficar invocando objects.freeze toda hora no código. Isso não é eficiente. Não na minha opinião técnica. Object.assign. O spread é uma versão mais moderna do Object.assign, tá, Jonathan? Jonathan Marques, top, quase nunca uso isso. Ainda, né? Aí o Daniel aqui embaixo, ó, uso bastante em React. Eu quero adicionar uma propriedade que eu quero aqui na minha cópia desse objeto, né? Então aqui eu espalhei as propriedades do OBJ, mas eu quero que esse meu objeto tenha uma prop3 armazenando 3. Como que eu faço? Vou vir aqui, vou até quebrar a linha para ficar mais legível para vocês. Vou quebrar a linha e vou adicionar a propriedade que eu quero. Prop3. Criei a propriedade que eu quero no meu novo objeto. E aí, se eu salvar, está aqui a propriedade. Se eu exibir o objeto original aqui no console, o objeto original está intacto. Tá? Então eu adicionei a propriedade no meu novo objeto e deixei o original intacto. Então esse é um caso de uso para o spread, né? Para o spread, você espalhar dentro de um novo objeto e caso você queira adicionar uma nova propriedade, ter uma nova propriedade, você vem aqui e adiciona ela no momento da criação do seu objeto. Beleza? Tem um outro caso, né? Que é, ao invés de adicionar uma propriedade no seu novo objeto, talvez você queira ou precise mudar o valor de uma das propriedades que foi espalhada aqui. Então, nesse caso, você precisa sobrescrever a propriedade espalhada. Né? Para sobrescrever, por exemplo, a propriedade prop que está aqui, que foi espalhada aqui dentro do obj2, eu posso fazer, por exemplo, deixar essa prop aqui, mas eu posso fazer, por exemplo, prop recebe x. Aqui eu sobrescrevi o valor da propriedade. Então, com essa expressão, eu espalhei as propriedades do obj aqui dentro do meu novo objeto. Uma das propriedades é a propriedade prop que está armazenando 1, mas aqui eu sobrescrevi a propriedade prop. Então, se eu salvar, tá aqui a prop. Vou inserir uma string aqui só para vocês verem no console melhor, ficar mais legível. Então no obj2 a prop foi inserida, né? Foi sobrescrita aqui, mas isso não, de jeito nenhum, isso não fez a prop do objeto original mudar.
tá? Então o valor da prop no objeto original está intacta. Só para deixar mais claro, isso aqui, olha só. Essa questão de sobrescrever propriedades. Quando eu tenho uma const obj que armazena um objeto, e aí eu tenho uma prop que recebe 1 e uma prop recebe x. Quando duas propriedades de mesmo nome existem em um objeto, a propriedade escrita por último sobrescreve a propriedade anterior. Então, se eu visualizar no console esse objeto, prop x. Por quê? Porque aqui eu declarei prop armazenando 1, mas aqui eu sobrescrevi ela. Quando duas propriedades de mesmo nome existem em um objeto, a propriedade escrita por último sobrescreve a propriedade anterior. É por isso que a propriedade prop1 foi sobrescrita aqui. Prop1, prop, né? Sacaram isso aqui? Uma coisa que você tem que tomar cuidado é não confundir uma outra feature da linguagem com o spread. Porque é o seguinte, JavaScript tem uma outra funcionalidade que faz outra coisa, mas também usa 3 pontinhos, chamada REST Parameters. Então, 3 pontinhos, quando você vê 3 pontinhos em JavaScript, ou pode ser os 3 pontinhos espalhando, que no caso é a funcionalidade spread que eu mostrei aqui, ou pode ser REST Parameters. Como que eu não vou confundir REST Parameters com spread, já que os dois usam os 3 pontinhos? É simples. Você precisa ficar atento ao lugar que os 3 pontos estão sendo usados. Só é spread se for usado dentro da criação de um objeto. Criação, tá? Dentro da criação de um objeto. Por exemplo, const O recebe esse objeto e aqui eu tenho o spread, né? Espalhando as propriedades de um outro objeto aqui dentro do meu objeto. Isso é spread. Também só é spread dentro da criação de um array. Você pode espalhar propriedades de um outro array aqui dentro de um array que você está criando. Ou na invocação de uma função. Você tem uma função x e usa spread aqui. Vamos lá. Const x recebe uma função. Eu vou ter A e B. Vou exibir no console A e B. X. E aí, se eu passar, por exemplo, eu tenho um array ARR 1, 2, 3, e eu vou espalhar só esses itens aqui no argumento da função. Olha o que A e B receberam. Receberam os itens desse array, porque eu espalhei os itens desse array. Então, o A recebeu 1 e B recebeu 2. Tá? Isso também é spread operator, ou spread syntax. Qualquer caso além disso, não é spread, é REST Parameters. E REST Parameters faz outra coisa que, infelizmente, usa também os 3 pontinhos. Então, você tem que ficar ligado para não confundir isso, tá? Cássio Ferreira, e toda vez que mudar a const original é replicada para o obj2. Deixa eu voltar ao exemplo que eu acho que você está falando. E toda vez que mudar a original é replicada para o obj2. Não é replicada. Entendi o que você falou agora. Eu acho que você quis dizer se eu colocar o obj propriedade w aqui, recebe w, né, por exemplo. Isso aqui não afeta o obj2.
Por quê? São dois objetos diferentes na memória, tá? Então, olha só, console.log, obj2, que obj2 não tem a propriedade W. Agora, se eu vier aqui em cima e fazer essa atribuição antes da execução do spread, agora vai ter, claro. Né? Agora tem, porque eu estou atribuindo um valor e aqui embaixo eu estou criando um novo objeto e neste ponto em que eu estou espalhando as propriedades de obj, a propriedade W já foi criada. Tá bom? Outro caso de uso do spread é quando você tem objetos aninhados, mas aí você vai ter que tomar cuidado. Aí você vai ter que tomar cuidado com objetos aninhados. Por quê? O spread só faz cópia rasa. Ele não copia objetos alinhados. Tá? E lembrando que array é objeto, porque é do tipo objeto. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Vamos lá. Eu tenho um objeto aninhado em um objeto. Ou seja, aqui eu tenho um objeto e a prop3 está armazenando um outro objeto, que é um array, né? E array é objeto, é do tipo objeto. Aqui embaixo eu estou declarando um novo objeto, estou criando um novo objeto que contém as propriedades de obj e contém uma prop x, né? Então estou sobrescrevendo a prop aqui desse objeto. Vou comentar isso aqui por enquanto. E console.log, se eu visualizar esse obj2, tá aqui. O que é a sacada aqui? Este array que está no obj2 não é uma cópia deste array. Ambos são o mesmo array. Ambas as propriedades apontam para o mesmo array em memória. É isso que eu estou querendo dizer aqui. E aí, se eu executar isso aqui, obj2.prop3, ou seja, prop3 que foi espalhado aqui dentro do obj2, que é esse array, né? Se eu fizer essa mudança na prop3 do obj2, se eu inserir um 4 nesse array, olha o que vai acontecer. Se aqui embaixo eu fizer console.log, vou até escrever aqui prop3 do obj2. Prop3 do obj2 aí obj2.prop3 para eu pegar o array de obj2, né? Da prop3 do obj2. Se eu salvar, tá aqui. Funcionou como esperado, não funcionou? Só que se eu visualizar a prop3 do obj, olha o que aconteceu. obj.prop3. Tá lá o array modificado também. Eu não queria modificar o array original. Fiz isso aqui para modificar o array que está nesse objeto, né? Que foi espalhado. Mas não queria modificar o array original. E modifiquei. Por que isso aconteceu? Lembra, objetos são tipos passados por referência. Quando essa expressão espalhou as propriedades do objeto original, ele não espalhou uma cópia do array de prop3 do obj. Isso aqui só espalhou uma referência do array original que prop3 armazena. Lembrando, o que é referência? É um pedaço de código que acessa outro código. Então, essa prop3 que foi espalhada aqui dentro está acessando este mesmo array e não uma cópia do array. É por isso que quando eu mudo o array que está aqui dentro, que foi espalhado aqui, eu estou mudando o array original. Porque tanto prop3 do obj2 quanto prop3 do obj1 estão armazenando o mesmo array. Exatamente
o mesmo array. Como que você comprova isso? Muito simples. Muito simples. obj2.prop3 é igual obj.prop3. Se eu salvar true, é exibido. Por quê? É exatamente o mesmo array. prop3 do obj e prop3 do obj2 estão armazenando exatamente o mesmo array em memória. Sacou? E aí, como que eu resolvi esse problema? Como que eu copio objetos aninhados, então? Seguinte, primeiro, eu preciso de fato fazer uma cópia do objeto, o array. Existem algumas formas de fazer isso, eu vou mostrar duas. Primeira, eu vou remover esse post aqui. E eu vou sobrescrever a prop3 que o spread espalhou nesse objeto. Tá? Como que eu vou sobrescrever? Eu vou criar um novo array e vou espalhar os itens do array original. Então, obj.prop3. Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu sobrescrevi a prop3 que foi espalhada aqui em cima. Estou sobrescrevendo essa propriedade. E espalhei em um novo array os itens do array original. Se eu salvar agora, false é exibido, ou seja, essa comparação já resultou em false. Por quê? Porque agora são dois arrays diferentes em memória. Eu criei um novo array, espalhei esses itens aqui dentro do meu novo array. Então agora, isso é um array em memória e esse é outro. Tá? Se eu der um console.log aqui, em obj2.prop3, tá aqui o array que eu criei. Então, se obj.prop3 agora é um novo array, eu posso adicionar nesse novo array o item que eu quero. Posso vir aqui, por exemplo, e adicionar 4 no momento da criação do meu novo array. E aí, estão aqui os dois arrays. Esse array original, ele continua intacto com os itens dele bonitinho do jeito que foi declarado. E prop3 do obj2, que é o meu novo array, está com os itens que eu quero. Então, eu usei o spread aqui manualmente. Usei o spread manualmente nos níveis de alinhamento que eu quero. E aí está aqui o problema, né? O objeto tem muitos níveis de alinhamento. Aqui só tem dois. Tem um nível de alinhamento, 2. Mas e aí? Eu vou ter que ir usando spread até chegar nesse objeto? Aqui no meu novo objeto eu vou ter que ficar usando spread manualmente? Assim, dificilmente, não quer dizer que não exista, mas eu não conheço casos em que foi necessário ficar fazendo mais de 2 níveis de alinhamento, tá? Em objetos. Geralmente não é que não existe, mas eu não costumo ver com muita frequência. Mas, se chegar a precisar fazer, talvez uma alternativa seja usar uma nova feature da linguagem, uma nova funcionalidade chamada Structured Clone. Vou escrever para você. Já vou falar os cuidados que você tem que tomar ao usar também, que tem muita relação com isso que eu acabei de falar. Mas está aqui, Structured Clone. O que isso vai fazer? Eu vou inserir Structured Clone e o objeto que eu quero clonar como argumento, tá? E aí, se eu
comparar agora, console.log, obj2 é igual obj, false é retornado. Por quê? Porque o obj2 agora é uma cópia profunda do obj. O que eu quero dizer com cópia profunda? Ainda que tenha objeto aninhado, ou array aninhado, objeto é array em JavaScript, isso aqui é um clone. Então, prop3 e prop3 do obj e prop3 do obj2 agora são objetos diferentes em memória, assim como obj e obj2. Tá? Então, significa que se eu vier aqui e fazer prop3, false é retornado, porque este array foi profundamente copiado, né? Então, todo esse objeto foi copiado aqui para o obj2. Isso significa que se eu der um push, né? Se eu manipular o array que está em prop3 do obj2, então obj2.prop3.push e empurrar um 4, tá aqui, eu empurrei um 4 e se eu visualizar esses arrays agora, prop3 e obj.prop3, tá aqui, são dois arrays diferentes, eu manipulei só o array que está em obj2, só o array da prop3 do obj2, tá? Então, claro, né, ruim aqui que eu tive que usar push. E aí, se você ver a documentação do Structured Clone, você vai ver que tem algumas formas de manter propriedades que você não quer copiar e outras não. Mas está aqui, não modifiquei o array original. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter aqui ao usar esse método? É você pensar, será que o meu novo objeto realmente precisa ter todas as propriedades do objeto original? E aí cai naquilo que eu falei no início, geralmente não. Geralmente você vai criar um novo objeto só com as propriedades que você precisa usar naquele momento. Você não precisa, na maioria das vezes, você não vai precisar copiar o objeto inteiro. Tá? Então, geralmente, o interessante é você criar um clone do objeto só com as propriedades que você vai modificar e usar. E geralmente você não vai precisar usar e modificar todas as propriedades de um objeto. Ainda mais quando um objeto vem da API, de uma API. Que o objeto pode vir com muitas propriedades e métodos e aí você usar um structured clone em coisa que você não vai usar desse objeto que veio da API, não faz muito sentido. São muitos raros os casos onde você vai realmente precisar clonar o objeto inteiro e precisar criar novos objetos alinhados para todos os objetos originais, tá? Eu não me lembro de um caso em que eu tenha visto isso ser necessário. Não quer dizer que não exista. Então, no seu dia a dia, o mais comum é você fazer hoje, o mais comum é você fazer isso aqui. Tá? Porque aí você vai aproveitar só as propriedades que você quer. Tá ficando claro, galera? Isso aqui é um assunto complexo, tá? Mas na maioria das vezes você não vai precisar do Structured Clone. Porque você não vai precisar usar todas as propriedades do objeto. Na maioria das vezes você vai usar. Você quer modificar uma propriedade? Você copia as propriedades que você precisa, modifica o que você quer no seu novo objeto. E é isso. Não tem problema. Acho que 2 níveis de alinhamento aqui não tem problema você fazer. Não é tão ilegível fazer isso aqui. Se você entende o que você está fazendo, não é. Outra parada do Structured Clone é que ele tem um segundo argumento que você pode especificar o que vai para o novo objeto que você está criando, o que vai ser uma cópia e o que não vai. Isso traz um outro problema de legibilidade também, tá?
E aí, se você tiver nesse ponto de ter que ficar usando Structured Clone, usando o segundo argumento dele, cara, talvez seja uma alternativa viável você usar uma biblioteca. Uma delas, atual hoje, é o Ymer. É uma das alternativas que você tem, tá? Mas como eu disse, eu não me lembro de precisar usar Structured Clone, não me lembro de ter que ficar copiando todo o objeto de forma profunda, tá bom? Geralmente você não vai precisar disso, na maioria das vezes.